Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito feliz. Quantos sentem a presença de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Aleluias. Aleluias. Eu queria que você se colocasse de pé, que nós possamos nesse momento darmos lugar ao Senhor. Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Esteja ligado, esteja antenado, esteja atento ao agir de Deus nessa noite. Desde que esse culto começou, nós já podemos sentir algo especial aqui neste lugar. Você que nos assiste pela live, abra sua Bíblia, nos acompanhe na leitura, participe deste culto, e que o mesmo Deus que vai operar, e eu tenho certeza disso aqui nessa noite, que Ele possa entrar aí na sua casa, e possa fazer o movimento necessário, para que haja transformação na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 16, a partir do versículo 13. Amém? A palavra de Deus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Aleluia, Tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, aleluia, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Coloque a sua Bíblia no assento, dê a sua melhor salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para você, ponha as suas mãos sobre a sua cabeça e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nós te invocamos, rogamos a Ti, que a Tua palavra, ela nos seja revelada, e ela produza a transformação que nós precisamos. Que o Teu Espírito venha sobre nós nessa noite, e que aqui ou na live o Teu nome seja glorificado. Toma o controle, age como Tu quiseres e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, esse texto aqui, eu acho que tem algumas semanas, nós usamos esse mesmo texto para poder trazer uma mensagem para a igreja, acrescentando apenas aqui o versículo 13,
E o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração, e eu vim aqui essa noite para ser profeta de Deus na sua vida. Se você quiser receber, você vai receber. Agora, se não quiser, fica só olhando, tá bom? Porque você vai ver o que Deus vai fazer aqui essa noite. Quem veio preparado? Quem quer receber? Quem está disposto? Quem está pronto? Glorifica o nome do Senhor. Glorifica, abra sua boca, esteja em adoração, esteja glorificando, não fique olhando aqui para cima, como se vocês estivessem diante de um palco, como se vocês fossem uma plateia, porque este lugar é santo, este lugar é o lugar em que Deus, Ele promove cirurgia, Ele faz com que haja cura, Ele faz com que haja batismo com o Espírito Santo, Ele faz com que haja transformação de vida. E eu quero dizer para você, queridos, que se você veio aqui e se comportar dessa maneira, sinto muito, mas você perdeu tempo. Se você só veio aqui para assistir, você perdeu tempo. Agora, se você veio buscar, você vai receber. Aleluia! E esse texto aqui, queridos, esse texto aqui é um texto assim que, na verdade, Deus, Ele colocou direto no meu coração, depois que eu inquiri ao Senhor a respeito do que eu deveria compartilhar com a igreja. E nesse texto, querido, eu acho tremendo, porque Jesus, Ele usa um recurso muito especial, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que você não perdesse aí as páginas com esse texto, para que nós possamos estar retornando nele, e assim possamos acompanhar a nossa reflexão. Mas nesse texto, o Senhor, Ele usa um recurso muito específico, em que o Senhor Jesus, Ele falando aqui, Ele conversando com Pedro, Ele usa o recurso de concentrar em uma única pessoa aquilo que Ele desejava que fosse projetado para toda uma igreja. Quando Jesus ali, Ele está se dirigindo a Pedro, e falando com Pedro, e tratando com Pedro, depois Jesus, Ele lança uma palavra, e Ele mostra, Ele lança sobre Pedro, aquilo que na verdade, Ele está tirando lá na frente, para que pudesse chegar até você aqui hoje. Quando Ele fala com Pedro ali, quando ele lança aquela palavra profética sobre Pedro, Jesus, na verdade, Ele não queria atingir só Pedro, mas Ele queria atingir toda a sua igreja. E em nome de Jesus, querido, não era porque Pedro, ele era melhor ou pior do que os demais discípulos, não era uma questão de comparação. Pedro, naquele momento, ele não estava se colocando acima ou abaixo, sendo melhor ou pior, não. É porque ali, Jesus, Ele pega, naquele momento, e personifica a igreja na pessoa de Pedro. Se liga aí que é forte. Jesus, Ele personifica a igreja na figura de Pedro. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas se nós formos analisar um pouquinho o texto no grego, nós vamos ver que tem uma correlação fortíssima com as estruturas que Jesus queria estabelecer para a própria igreja. E Ele usa ali algumas palavras para que fosse entendido por nós os alicerces que a igreja precisava ter, as bases. Fala para o teu irmão assim, ó, meu irmão, essa base é forte. Essa base é forte. E nesse contexto, querido, nós percebemos aqui algumas coisas importantes. E uma dessas coisas, eu queria que você acompanhasse aqui comigo, nós não vamos ler, mas esteja atento ao texto. Nesse texto aqui, nós vemos que em andar com Jesus, nós podemos identificar algumas coisas que acontecia com aqueles homens e precisa acontecer conosco também. Precisa acontecer comigo e com você. Pedro ali naquele bate-papo com Jesus,
Ele teve a sua visão descortinada, porque ali Pedro pôde ver coisas que ninguém estava vendo. E aí eu digo para você nessa noite, que quando nós andamos com Jesus, nós temos essa possibilidade, nós temos essa condição de enxergar aquilo que ninguém vê. Você, quando caminha com Cristo, os seus olhos podem ser abertos e você pode ver aquilo que ninguém vê. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas aquilo não veio dele, porque o próprio Jesus falou que era uma revelação divina. Quem anda com Jesus também tem algo especial aqui, porque o texto chama, e era o nome de Pedro, era muito chamado, tinha um vínculo muito forte, o nome das pessoas associado ao nome dos seus pais, e aí ele chama primeiramente de Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar Jonas, e daqui a pouco Jesus começa a chamar Simão Pedro. Simão Pedro. Então, entra Simão Bar Jonas, e daqui a pouco Jesus está falando com Simão Pedro, Simão Petra, Simão Base. Eu quero dizer para você que quando você anda com Jesus também, queridos, até a tua identidade ela é transformada. Até aquilo que você achava que você era mudado, porque quando você anda com Jesus, você passa a ser uma outra pessoa. Você é transformado, e é isso que nós precisamos entender, queridos. Precisamos entender que andar com Jesus produz transformação, produz mudança. Amém? Esteja atento, queridos. Esteja atento, porque isso é para só quem está ligado. Só para quem está ligado. E também quem anda com Jesus. E aí no final do texto nós vemos aqui, no versículo 19, quem anda com Jesus, querido, adquire, não por mérito seu, mas porque Deus ele é misericordioso, adquire uma propriedade tremenda, uma capacidade tremenda de fazer até com que haja transformação do que acontece no céu. Você, queridos, quando anda com Jesus, é habilitado por Deus a ligar na terra e ligar no céu. Oh meu Deus, você não tem ideia do que é isso. Você tem condições de desligar na terra e desligar no céu. E isso só tem aquele que anda com Deus. Quem anda com Deus? Cadê aqueles que andam com Deus? Cadê aqueles que caminham com Jesus? E isso precisa ser latente no nosso coração, queridos. Isso precisa estar latente no nosso coração. Nós recebemos autoridade. Sabe por que muita coisa não acontece nos dias de hoje, daquilo que nós vemos acontecer lá atrás? É porque nós não nos apropriamos dessa autoridade. É porque nós achamos que aquilo que Jesus colocou nas mãos de Pedro e passou para os demais e avançou dentro da igreja, muitas das vezes não acontece porque eu acho que aquilo não é para mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você é a igreja do Senhor, a autoridade foi dada a você, você tem autoridade para, na direção do Senhor, sair do teu lugar, guiado por Deus, e ministrar sobre a vida de quem quer que seja, porque a obra há de ser realizada para a glória do nome dEle. Não seja tímido, queridos. Nós fomos, como colocamos aqui, transformados para transformar. Mas para isso precisamos estar à disposição de Deus. Precisamos estar disponíveis. O ano do avivamento vem aí, né, pastor Rômulo? Mas por que esperar o ano que vem se o avivamento pode começar agora? Quem quer viver o avivamento de Deus na sua vida? Só para quem quer. Deus ele não obriga nada a ninguém. Ele quer pessoas disponíveis. Pessoas disponíveis. O Senhor foi lá dentro buscar Ananias,
para que ele pudesse ser profeta na vida de Saulo. E ali houvesse a transformação e nascesse um Paulo forte e poderoso para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, queridos, eu quero dizer para você, que o Senhor, aleluia, Ele tem algo grande para fazer na tua vida, mas não espere o próximo ano não, isso pode acontecer já, isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer agora. Se coloque disponível nas mãos de Deus. Ele é poderoso para fazer obra tremenda. Diga para o seu irmão, se o Senhor quer fazer obra grande na tua vida. Às vezes as coisas não acontecem porque nós queremos parar, em vez de continuar andando com Jesus. Andando com Jesus, a gente fica querendo parar, com certas meninices, com coisas pequenas que atrapalham apenas a nossa caminhada. Eu quero dizer para você, queridos, e nesse texto aí que nós lemos, o que você acha que Jesus estava colocando nas mãos de Pedro? Era algo grande ou não era? Sim ou não? Era algo tremendo. Mas você pode perceber aí, queridos, eu queria que você acompanhasse comigo. Se você avança um pouquinho mais no texto, você já vai perceber que o mesmo Pedro, que recebeu aquela promessa tremenda das mãos de Jesus, é o mesmo Pedro que dá lugar para Satanás, quando tenta contornar a fala de Jesus, quando ele disse que iria ser entregue. Olha lá no versículo 22, 16, 22. A voz está falhando um pouquinho. Estou sentindo aqui que está rateando já. Sustenta, Jesus. E aí lá no versículo 22, nós percebemos o quê? Que olha só, o que Pedro fala para Jesus. E Pedro, tomando o de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pode parecer algo antagônico, querido, e vocês vão me entender já onde eu quero chegar. Como é que pode, num determinado momento, Jesus colocar Pedro como aquele em que vai ser o instrumento, ou vai ser sobre quem vai ser dado o pontapé inicial para uma grande transformação numa geração e tantas outras gerações? E daqui a pouquinho, Pedro já começa a dar lugar para o inimigo, quando Jesus começa a tratar da sua entrega em favor dos homens. Pode parecer um negócio esquisito, um negócio estranho acabar de receber aquela promessa, e de repente, ele já está dando lugar ao adversário. Sabe por quê, queridos? Faltava algo na vida de Pedro, para que essa transformação pudesse acontecer com efetividade. Eu quero dizer para você, queridos, que embora aconteçam muitas coisas na nossa vida, quando nós andamos com Jesus, se nós não formos cheios do Espírito Santo, nada vai acontecer. Andar apenas com Jesus não adianta nada. Muita coisa acontece. Muita gente andou com Jesus naquela época. Muita gente ouviu o que Jesus falou. Mas o poder da igreja só foi visto através da vida daqueles que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? E é isso que Deus quer na sua vida. Ele quer encher você. Ele quer derramar poder sobre a tua vida. Quando nós olhamos essa palavra maravilhosa, nós vemos um Pedro transformado. Nós vemos ali Jesus, nesse texto que nós lemos no início, personificando a igreja numa pessoa que tinha muitas falhas, pastor Rômulo. Tinha diversas falhas. Se você vai lá para o capítulo 26,
de Mateus, lá no finalzinho, você vê ali que Pedro passa por uma situação complicada, porque Jesus fala para ele, quando ele fala algumas coisas ali para Jesus, e Jesus responde para ele, ó, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E aí, nesse texto, lá no capítulo 26, versículos 74, 75, acontece isso, e lá no final, no versículo 75, depois que o galo canta, o texto diz assim, ó, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás, e saindo dali, chorou amargamente. Queridos, nós vacilamos, nós somos vacilantes. Vir simplesmente aqui, assistir o culto, e é assistir mesmo, porque tem gente que só vem e assiste, pastor, não participa, não se entrega, não adora, como as pessoas dizem, parece um 2 de paus, né? Irmãos, você veio aqui para adorar, você veio aqui para se entregar, esquece a pessoa do teu lado, se derrama, dá lugar, dá vazão. Você já parou para pensar quantas vezes Deus quis usar você para ministrar sobre alguém do teu lado? Você não sabe como é que o irmão chegou aqui, às vezes chegou aqui arrasado, quebrado, escangalhado, e Deus incomodou você, mas você na sua timidez ficou ali, ó, contido, e o irmão do jeito que entrou, saiu, porque ficou dependendo da tua ministração, ficou dependendo do meio, do instrumento, porque Deus já estava disposto a trabalhar. Aí Deus de repente precisou usar alguém lá fora. Olha só, meu querido, você abrindo mão de ser instrumento de Deus. Então enquanto estiver adorando, se Deus falar ao teu coração, levanta, é aquele irmão lá, vai lá, irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida, alegria no Espírito Santo, eu não sei as lutas que você está passando, mas Deus é contigo, e nessa noite eu creio que Deus vai converter o teu cativeiro, a tua dificuldade, a tua prova, a tua luta. Seja instrumento de Deus, querido, porque nós fomos transformados para transformar. Transformados para transformar. Não foi à toa que Jesus levantou uma igreja. Ele levantou uma igreja para poder fazer uma grande obra. Precisamos estar disponíveis. Onde estão os disponíveis aqui nessa noite? Aleluia! É isso mesmo, você precisa estar disponível. Mas voltando ao caso de Pedro, faltava algo sobre ele. Aqui Pedro vacilante. Se nós passearmos ali nos evangelhos, e eu estou usando a figura de Pedro, porque quando Jesus nesse texto personificou a igreja, ele escolheu Pedro. Então eu quero que quando você entenda que quando eu falar aqui de Pedro, eu estou falando da igreja. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de você. E aí Pedro, antes, falamos aqui, demos o exemplo do momento em que ele nega ao Senhor, negou ao Senhor por 3 vezes, na sua ação impulsiva, antes de Jesus ser preso, ele mostrou ali um pouquinho da sua agressividade, né? Arranca a espada e arranca a orelha, soldado. Um Pedro que quando Jesus ele é crucificado, é sepultado, volta para a posição original, volta para lá onde Jesus o encontrou e o tirou, porque ele resolve voltar a pescar. Um homem que andou com Jesus tanto tempo, ouviu tantas coisas, viu tantas coisas, tantos milagres, viu Jesus produzir transformação na vida de tantas pessoas, foi ministrado, e aí quando Jesus não está ali presente, eles voltam para o lugar original, parece que deram a volta, retornaram para o início, como se nada tivesse acontecido. Mas isso aconteceu porque faltava algo sobre a vida de Pedro. Faltava ser cheio do Espírito Santo.
Você, quando é cheio do Espírito Santo, você é outra pessoa. Você, quando é cheio do Espírito Santo, você é transformado. Sabe por quê? Pedro, lá no capítulo 5 do livro de Atos, no versículo 15, o texto diz que as pessoas, os enfermos, eles paravam na rua, colocavam as suas camas, os seus leitos, para que pelo menos a sombra de Pedro pudesse tocá-los. Sabe por quê? Porque ali já havia um Pedro diferente, um Pedro transformado, que estava disposto a transformar. O Espírito Santo já tinha vindo sobre eles. Eles estavam cheios do Espírito Santo, queridos, e preste atenção. Ele não era mais o mesmo. Ele tinha ouvido, ele tinha aprendido, mas faltava essa unção. E muitas das vezes nós nos comportamos dessa maneira porque nos falta essa unção. Precisamos buscar o ano do avivamento, que ele seja um ano do avivamento, que haja cura neste lugar. Através da tua mão, se coloque disponível na presença de Deus. Que as pessoas cheguem aqui e sejam libertas pela tua mão, porque Deus, ele quer usar você. Esteja disponível, que você possa se colocar nas mãos de Deus. O capítulo 2 do livro de Atos também, no versículo 41, um Pedro, que quando começa a botar para fora tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus, agora cheio do Espírito Santo, o texto diz que naquele dia, quase 3.000 almas se converteram. Isso é coisa para gente transformada, e é gente transformada que está disponível para transformar, aleluia, está disponível, queridos. Às vezes nós queremos que coisas grandes de Deus aconteçam, coisas tremendas de Deus aconteçam, mas Deus, ele olha assim e não vê ninguém disponível. Nós precisamos estar disponíveis, queridos. Eu vim aqui essa noite, queridos, para bradar isso. Deus procura homens e mulheres disponíveis, aleluia. Deus procura homens e mulheres disponíveis. E eu tenho certeza que quando ele olhar e enxergar você, você pode se achar o menor. Aleluia. Você pode se achar incapaz. Você pode se achar muito pequeno. É você mesmo que Deus quer. É você mesmo que Deus quer. Aleluia. Sabe por quê? Porque assim ele tem certeza que toda a glória vai para ele. Onde estão os disponíveis? Onde estão os disponíveis? Onde estão os disponíveis? Pedro estava disponível. Estava disponível lá no capítulo 3 do livro de Atos. Eles entram, né? Pedro e João, eles vão para o templo. Eles vão lá para orar. Imagina você. Imagina que Evandro e Evandro vão lá para Nova Jerusalém orar. Segura aí, hein? E aí no meio do caminho eles encontram um enfermo, um doente, um aleijado. Foi assim com Pedro e João, eles estavam indo orar. E aí que coisa tremenda. Aquele homem pede dinheiro, pede uma esmola. E aí Pedro, junto com João, olha para ele e diz assim, ó, eu não tenho prata, olha para nós. Primeiro ele diz assim, olha para nós, olha. E é isso que Deus quer que você faça. Quando ele diz assim, olha para nós, ele está se colocando disponível para ser instrumento de transformação, instrumento do poder de Deus. Vira para o teu irmão assim e diz assim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha bem dentro do olho dele, não seja tímido, irmão. Quem quer ser usado por Deus não pode ser tímido. Olha para nós, olha para mim.
E aí quando aquele homem olhou, esperando receber o que queria, ele recebeu muito mais. Porque ele fala para ele assim, ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, 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 aleluia. E é assim que Deus quer fazer, queridos. Ele quer que você chegue e tenha a mesma instrumentalidade que Pedro teve. Sabe por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E por isso nós precisamos buscar. O ano do avivamento não deve começar no dia 1º. O ano do avivamento tem que começar agora. O avivamento é para agora, é para já, queridos. Porque para você transformar, você precisa estar completamente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, depois do Pentecostes, era outro. Ele era outra pessoa. Completamente diferente. Completamente diferente. E não ficou por aí. No capítulo 4 do mesmo livro, do livro de Atos, Pedro ali, novamente, depois de ter apanhado, levado umas coças lá, ele vai, anuncia Jesus de novo, fala de Jesus de novo, e o texto lá diz que foram só 5.000, quase 5.000. Mas isso só acontece com quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta vazio, copo vazio não produz nada, o que produz alguma coisa é copo cheio. É copo cheio. Quem quer ser copo cheio aqui, ó? Quem quer ser vaso cheio? É isso aí, precisamos buscar, queridos. Deixa a sua timidez de lado. Exerça a sua instrumentalidade. Se coloque à disposição de Deus, queridos. E você vai ver o que Deus vai fazer. Precisamos deixar de ser burocráticos. Passou o tempo, irmãos. Vivemos um tempo difícil. A igreja precisa se preparar. Vamos entrar num tempo, e não está muito longe disso, em que só resistirão aqueles que forem cheios do Espírito Santo de Deus. Só resistirão aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo de Deus. Observe as características de Pedro antes do Pentecostes. Agora olha para Pedro depois. Olha o marco que o Pentecostes imprimiu na vida de Pedro. E eu repito, falo Pedro, falo igreja. Repita comigo, falo Pedro, falo igreja. Receba para você isso. O Pentecostes estabeleceu um marco na vida de Pedro, um marco na vida da igreja, e esse Pentecostes precisa vir sobre a tua vida para que estabeleça um marco na tua vida também. Nós não podemos nos contentar em ser vacilantes. Precisamos exercer o nosso direito espiritual, porque aquilo que Jesus já nos entregou, aquilo que Deus já derramou sobre a igreja, precisamos nos apropriar. E tem muitas pessoas que estão à margem disso, estão colocando isso de lado. Queridos, vamos viver tempos muito difíceis. Preste atenção. Vamos viver, igreja do Senhor, vamos viver tempos muito difíceis. Precisamos nos preparar para a guerra. E essa guerra só é vencida quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Busque a presença de Deus, coloca o teu rosto no chão, deixa as tuas lágrimas molhar a terra, fale com o Senhor, abra a tua alma, se humilhe. Passou o tempo de nós andarmos orgulhosos, com o nosso nariz lá em cima, achando que somos alguma coisa, achamos que porque sabemos alguma coisa, achamos que porque conhecemos um pouquinho mais. Não, queridos, precisamos da unção de Deus para podermos vencer, para podermos avançar. E qual é o propósito disso? Qual o propósito dessa unção? Para que isso?
O texto lá de 1 Coríntios 12, de 4 a 7, diz assim, ó: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está aqui o propósito. Não é para o que eu quero, é para o que Ele quer. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é da forma que eu quero, é da forma que Ele quer. Aleluia! É da forma que Ele quer. Então, quando nós estamos ligados, quando nós estamos sintonizados com Deus, nós entendemos o que realmente Deus quer de nós. Quem já recebeu o Espírito Santo? Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Quem não foi, busque, porque isso é para todos nós. E se você já recebeu, onde está a tua instrumentalidade? Lembra da parábola da candeia? Quando Jesus ele fala assim, lá no capítulo 5 de Mateus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade fortificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Você que já recebeu a porção do Espírito Santo, você que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, faça com que através desse revestimento de poder, o nome do Senhor seja glorificado. Esteja disponível, abra a tua boca, deixa Deus te usar, deixa o Deus usar você, para abençoar outras pessoas, para a glória do nome dEle. Vocês já imaginaram como é que seria? Verdade. Vocês já imaginaram como é que seria para os apóstolos fazer toda a obra que eles fizeram, se não fossem revestidos de poder? Já imaginou, Lante? Hein, pastor Roma? A obra que eles fizeram. Vocês já imaginaram Pedro e João entrando no templo sem o revestimento de poder que eles tinham? Eu acredito, eu conjecturo, eles iam dar a moeda para o coxo, talvez. Iam dar a moeda. Iam fazer o que é natural para todo mundo, mas quem é revestido do poder de Deus não faz o que é natural, faz o sobrenatural, faz aquilo que ninguém espera. Sabe por quê? Porque é obra de Deus, é manifestação do poder de Deus, e é por isso que Ele quer que você exerça a sua instrumentalidade. Ele conta com você, Ele quer usar você. Romanos 10, 14 diz assim, ó: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Olha aqui, ó, sabe quem são esses aqui? É você, é você, é você, é você, é você, aleluia! Ele quer fazer isso através de você. Esteja disponível. Deus, Ele quer renovar hoje a nossa capacidade de transformação. O poder não é nosso, querido. O poder é dele. Eu já falei algumas coisas aqui, e uma delas é uma visão que uma vez Deus me deu. Me deu um entendimento bem claro a respeito disso. Às vezes a igreja, né, não apenas a Nova Jerusalém, a igreja hoje, a igreja moderna, ela se comporta como um hospital cheio de macas ocupadas.
e uma fila enorme de pessoas doentes do lado de fora querendo entrar. Mas sabe quem estão ocupando as macas? Enfermos, os próprios médicos. Muitas das vezes nós, quando não buscamos esse poder de Deus, nós ocupamos o lugar daquele que está lá fora precisando de tratamento. Por isso precisamos ser transformados para poder transformar. Precisamos nos despojar, queridos, de muitas coisas. Não é tempo, acabou o tempo, irmãos. Vivemos momentos finais. Eu quero reforçar para você aqui nessa noite. Preste atenção. A igreja vive os seus últimos momentos aqui nessa terra. Vou repetir. A igreja vive os seus últimos momentos aqui nessa terra. E toda noiva, quando está na iminência de se dirigir ao altar, ela acelera a sua preparação. Sabe para quê? Para ela chegar até o altar pronta. Para ela chegar lá ao altar pronta e agradar ao seu noivo. Como é que está a sua preparação? Como é que está o seu pote? Como é que está o seu vaso? Ou como está você como vaso? Hoje nós vivemos um momento em que nós não suportamos uma provazinha. Quem tem problema aqui? Levanta a mão. Eu vou dizer para você, queridos, nós não temos problema não. Sabe por quê? Porque quando eu leio essa palavra, eu vejo que quem tinha problema era Paulo e Silas, quando estava lá dentro do cárcere injustamente, depois de ter sido chicoteado. Problema quem tinha era Pedro, quando aqui no capítulo 4, ele é ameaçado de ser açoitado, porque estava falando no nome de Jesus. Problema eles tinham, nós não temos problema não, irmãos. Nossos problemas são pequenos. E esses homens aqui, eles entregaram a sua vida por aquilo que eles acreditavam. Todos eles, tirando João, morreram de uma forma terrível. Foram martirizados. E aí o que mexe muito comigo, queridos, e aí eu vejo quanto aqueles homens realmente, pastor, estavam cheios do Espírito Santo. Morreram injustamente, martirizados, mas morreram felizes, pastor. Sabe por quê? Porque estavam sendo martirizados por causa do nome de Jesus. A gente não tem problema não, a gente não tem problema. Nós não temos problema. Quando alguém fala isso de nós, a gente fica triste, quer largar tudo. Queridos, olha para cá, ó. Olha para esses homens. Muitas das vezes quando alguém fala isso ou faz isso contra nós, nós nos comportamos de uma forma inadequada, porque nos falta estar cheios do Espírito Santo de Deus. O texto lá de Mateus, no capítulo 5, no versículo 11, Jesus ele falou assim, ele falou isso aí e deixou registrado. Presta atenção que Jesus fala isso para mim e para você. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso está na palavra. Você crê ou não crê nessa palavra? Então, eu tenho cada vez mais certeza, pastor, que a gente não tem problema não. Nós precisamos é buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. E eu já estou terminando. E eu quero dizer para você, para fechar, como diz o pastor Sérgio, para fechar, fique tranquilo que
Não basta, queridos, vir para a igreja, não basta estar aqui, talvez para agradar ao pastor, ou para atender uma chamada do pastor. Não é só para isso não, ou para responder uma chamada, né? Uma chamada que às vezes o diácono Gilvan faz, e eu digo para você, obreiro da casa do Senhor, ou às vezes eu faço a chamada, só para marcar aqui um ponto. Não, queridos, Deus quer que você venha aqui, para você ser usado pelo Espírito Santo de Deus, para você ser instrumento de Deus, ser instrumento de transformação, transformados para transformar. E o último texto, lá em Mateus 3, João Batista, ele diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E ele vos batizará, aleluia, com o Espírito Santo e com fogo. Quem deseja fazer essa obra com excelência, fica de pé. Quem deseja fazer essa obra com excelência? Quem deseja ser instrumento de Deus nesta obra? Quem deseja sofrer por amor de Cristo? Quem deseja ser cheio, aleluia, do Espírito Santo de Deus? Quem deseja? Quem deseja? Quem deseja? Então vem aqui, ó. Manifesta o teu desejo vindo aqui, ó. É só quem deseja. É só quem deseja. Aleluia. Oh, glória. Quem deseja? Só quem deseja. Só quem está disponível. Só quem quer ser instrumento. Só quem quer ser usado. Só quem quer ser instrumento de milagre. Só quem quer ser instrumento de transformação. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é mais tempo, irmãos, de apenas andar com Jesus. É tempo de caminhar com Jesus, sim, mas cheio do seu poder. Cheio do seu poder. Cheio da sua glória. Estando disponível para a glória do nome do Senhor. Coloca a tua mão no teu coração. Coloca a tua mão no teu coração. Vá falando com Deus. Abre a tua boca, vá falando com o Senhor. Manifesta o teu desejo para Ele nessa noite. Mostra para Ele a tua disponibilidade. Aleluia. Mostra para o Senhor, sinaliza para Ele: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser instrumento, Deus. Eu quero ser instrumento de bênção na vida daqueles que caminham aqui nessa terra. Começa a glorificar o nome do Senhor. Abre a tua boca. Se você fala em línguas, fala em línguas. Se você quer ser batizado, fala para o Senhor: Senhor, me batiza com fogo nessa noite. Eu quero experimentar o fogo de Deus, aleluia. Em nome de Jesus.